graça e a paz, irmãos. É um privilégio estarmos aqui nessa manhã, louvando a Deus, agradecendo a Deus, por mais essa semana maravilhosa. E hoje nós vamos falar aqui um pouquinho sobre ansiedade. Vamos abrir a nossa Bíblia, por favor, no capítulo 6 de Mateus, no versículo 24. Aqui Jesus está nos dizendo: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou será leal a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Vamos curvar a nossa cabeça diante da palavra de Deus. Senhor meu Deus, nós estamos diante da Tua palavra. Pai, ilumina os nossos corações, as nossas mentes, para que nós possamos aprender, Senhor, o que o Senhor quer nos ensinar. Perdoa as nossas falhas, Senhor. Nós Te amamos, mas somos falhos como humano. Mas fala, Senhor amado, através de nós, para que o Teu povo escute a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos vivendo num momento assim que internacionalmente a gente está vendo guerras em Israel que tem deixado o coração de muitos de nós aflitos. E Jesus aqui ele vai começar a falar sobre como que nós devemos lidar com essas situações das nossas vidas. A gente se preocupa com a economia do país, nós nos preocupamos com o que a gente vai vestir, com o que a gente vai comer. E tudo isso vai trazendo um peso muito grande no nosso coração. E aqui, Jesus, ele está com os discípulos e ele começa a nos ensinar que tudo na vida cristã começa com uma escolha. E se nós ainda não fizemos essa escolha, nessa manhã o Senhor vai nos ensinar o caminho que nós precisamos começar a percorrer. E Jesus está falando que nós não podemos servir a dois senhores. Mamon é um deus pagão, o deus das riquezas. E Jesus pergunta para os discípulos isso: a quem vocês estão servindo? A Deus ou as riquezas? Então, tudo que nós vamos aprender agora começa com essa decisão. Quem é o Senhor que nós estamos servindo? Porque os dois não é possível servir. Ou nós vamos amar a um e desprezar o outro, ou nós vamos desprezar um e amar o outro. Não tem meio termo, irmãos. Não existe isso. Se você escolhe as riquezas, você vai se dedicar a esse Deus. Você vai trabalhar, você vai ter 2, 3 empregos, você vai precisar e vai ser uma ansiedade sua acumular propriedades e riquezas na tentativa de acalmar teu coração, que na tua velhice você vai estar amparado. Esse é o Deus das riquezas. Quando você se apoia exatamente no que você tem. E por isso que Jesus falou que você vai se dedicar a um ou ao outro. Não tem como se dedicar aos dois ao mesmo tempo. Agora nós, cristãos, nós escolhemos a Deus. Parece até assim algo assim, óbvio, né? Se eu falar, irmã Liliana, isso é muito óbvio. Mas a gente vai ver que não é. Porque quando você escolheu a Deus, a prioridade da sua vida vai ser a obra de Deus. Vai ser servir a Deus. Então, todas as outras coisas na sua vida, elas vão vir abaixo disso. O teu compromisso com Deus, ele vai ser o que te motiva, a tua motivação. E aí, qual é a decisão que nós vamos ter?
E ser cristão é a gente escolher a Deus. Mas o que isso implica? Será que nós estamos fazendo isso de uma forma correta? Ou será que nós estamos nos enganando? Ou será que quando Jesus fala que a gente tem que cuidar para que a luz que a gente acha que existe em nós não seja trevas? E nós estamos nos enganando. Jesus aqui, ele vai nos ensinar duas coisas. Primeiro, viver ansioso é um pecado. Quando essa ansiedade, ela provém da da tua incredulidade com as coisas que Deus tem feito na tua vida, meu irmão. Ela é pecado. Porque muitas vezes nós esquecemos, quando nós estamos diante de um problema, nós esquecemos que Deus cuidou de nós até aqui. Que nós já passamos por problemas financeiros e Deus nos socorreu. Nós estivemos doentes, internados e Deus cuidou de nós. E que mesmo que a gente não teve a cura total, como dizem que essa é só a bênção, não, você está em pé, você está respirando, você não está precisando de ninguém. Então Deus está te capacitando para mesmo enfermo cultuar o nome dele. Porque na sua vida ele é a prioridade. Essa é a diferença dos dois senhores. Deus e Mamon. Mamon, irmãos, simboliza o mundo. Não existe um meio termo nisso. Eu não estou falando aqui, não vou falar sobre aquela ansiedade química. Existe a ansiedade que a gente precisa de tomar uma medicação, a gente precisa ir no médico, a gente precisa restaurar os nossos hormônios. Sim, existe a ansiedade, que ela vem de um problema físico da pessoa. Mas aqui nós vamos tratar aqui, é que você não tem um problema, que você precise de uma medicação, mas mesmo assim você vive ansioso. Ou ainda, você já foi ao médico, você está sendo tratado, mas você continua ansioso. Então, será que o fundo dessa ansiedade aí não é a incredulidade? E a gente está colocando em várias outras coisas, mas a gente não está confiando em um Deus que cuidou de você até o dia de hoje? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. E esse é o desafio que Jesus ensina e explica para os discípulos. Nós todos somos discípulos do Senhor. Então, Ele vem nos explicar isso nessa manhã. Jesus não está, irmãos, proibindo o trabalho. Não é isso. Nós vamos ver aqui. Ele não está proibindo que você faça uma previdência para a sua vida, que você tenha uma poupança. Não é nada disso. Um exemplo excelente para nós entendermos o que Jesus está falando aqui. Vamos ver, ele nos ensinando aqui em Lucas capítulo 10. Lucas 10, do 39 ao 42. Jesus estava indo para Jerusalém, e aí no meio disso ele para numa cidade chamada Betânia. E ele entra numa casa para ensinar de os seus amigos Lázaro, e Lázaro era o irmão mais velho, e ele tinha duas irmãs, Marta e Maria. E é esse exemplo aqui que Jesus vai estar nos ensinando do que é a ansiedade, que é um pecado. Vamos ler. Versículo 39, Lucas 10. E tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída com muitos serviços. E aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo, Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte,
a qual não lhe será tirada. Esse exemplo de Marta vai nos ensinar o que Jesus está falando aqui em Mateus, para a gente ter uma clareza do que é, que muitas vezes nós fazemos errado e não entendemos. Jesus não estava condenando Marta porque ela estava trabalhando. Marta era uma mulher trabalhadora, era uma mulher que assumia suas responsabilidades. Ela queria ver tudo pronto. Porém, isso era prioridade na vida de Marta. Para ela era mais importante estar cuidando das coisas, das tarefas dela. E ela não conseguia ver que na sala ali da casa dela estava o Deus encarnado ensinando. Olha o privilégio que ela não conseguia ver. Isso é o que a ansiedade faz conosco. E aí Jesus fala para ela o que? Marta, você está inquieta demais com as coisas que você tem que fazer. O coração de Marta estava nessas coisas que ela tinha que executar, que ela tinha que fazer. No nosso caso, nosso coração vai estar no nosso emprego, na nossa faculdade, na nossa pós. Era isso que Marta fazia. Mas Maria, ela vem e ela senta aos pés de Cristo. Será que Maria não ia trabalhar? Provavelmente sim, irmãos. Mas a prioridade do coração de Maria era ouvir a palavra de Deus. Era isso que Maria priorizava na vida dela. Por isso que Jesus fala, o que Maria escolheu não vai ser tirado dela. O serviço que Marta tinha que fazer, e aquilo estava roubando o tempo dela de escutar o Senhor, ela ia ter que fazer mais tarde, porque as nossas tarefas, gente, elas não terminam. O nosso trabalho lá no serviço, a gente vai fazer hoje, amanhã a gente também tem que fazer. Se você pôr o seu coração nisso, quem é o seu Senhor? É Deus? Ou é as riquezas que advêm do trabalho que você está fazendo? Percebe que aí já entra que a gente está escolhendo o Senhor Mamon e não estamos sequer notando que estamos fazendo isso? Por isso eu trouxe esse exemplo de Marta. Marta é um exemplo para todos nós. Eu falo disso com muita propriedade porque eu fui Marta a minha vida quase toda, irmãos. Quase toda, até o dia que eu realmente conheci Jesus. E aí eu entendi o que é ser Maria. Eu não deixei de fazer as minhas coisas cotidianas, porque isso é lícito. É lícito a gente trabalhar. É lícito a gente batalhar pelas nossas coisas. Mas a minha prioridade é servir ao meu Deus. E quantos de nós não somos Martas? Ou seja, a gente tem que ser Maria, mas vivendo num mundo que cobra a atitude de Marta. Porque o mundo cobra tudo. A gente tem que ser ágil, a gente tem que ser bom em tudo, a gente tem que ser o melhor em tudo. E não é o ser, não é o que você é, é o que você tem. Esse é viver no mundo de Marta. Entendeu o que Jesus está explicando aqui? Que não é a questão de você não trabalhar, não. É a questão de que Jesus está dizendo assim, o Pai, nosso Pai, Ele sabe do que nós precisamos. O Senhor sabe que nós precisamos comer, beber e vestir. É isso que o Senhor, Ele sabe que nós precisamos. E nós não precisamos estar inquietos. Jesus vai falar 3 vezes nesse texto, não andeis preocupados. Ele vai falar, nós vamos ler ainda, no 25, ele vai falar no 31 e ele vai falar no 34. Irmãos, ele fala por 3 vezes, não andeis preocupados, ou não andeis ansiosos. É um imperativo, ele está falando, não andeis. É uma ordem. E sempre que a Bíblia
num mesmo capítulo, ela repete alguma coisa várias vezes, ela está chamando a nossa atenção para aquele ponto. E aí Jesus, conhecendo a natureza humana, ele vem explicar para os discípulos o que é que isso significa. Mas primeiro, nós vamos pensar aqui. Deus não nos deixa faltar o necessário. Mas nós vivemos numa sociedade que é consumista. Então a preocupação final nossa e dessa sociedade na qual nós vivemos, a preocupação não é com o que você vai comer, com o que você vai vestir ou com o que você vai beber. Água. A preocupação é com a sobremesa da comida. Vai ser com o teu pudim, com sorvete. Vai ser com uma bebida mais cara, porque a água já não te serve. Vai ser com o luxo. Com o luxo, irmãos. Essa é a preocupação dessa sociedade. Não é com o que é básico do ser humano. Por isso que essas palavras de Jesus, ela é muito atual para todos nós. E agora Jesus vai nos pegar aqui pela mão e vai nos fazer compreender por que nós não devemos andar ansiosos, irmãos. É lindo quando a gente consegue entender o que Deus tem na nossa vida e a gente não consegue entender, sabe, irmãos? Porque a gente não estuda a Bíblia, porque a gente não se debruça para falar com Deus, porque a gente, como Marta, estamos tão ocupadas nas nossas coisas que nós paramos de ouvir a Deus. Nós oramos, levantamos e saímos. Geralmente uma oração que parece uma reza. O que é uma reza, irmã Liliane? É uma ladainha. A reza é uma repetição. Quantas vezes a gente não começa a orar e a gente... Presta atenção se você não está repetindo a mesma coisa que você orou às vezes de manhã ou no dia anterior. E você ora e você não fica ouvindo Deus falar contigo. Vira um ritual e Deus não recebe rituais. Deus recebe louvor do coração. E aí, irmãos, vamos primeiro, quero dizer uma coisa, não é errado a gente querer essas coisas, tá? Não é errado. Não é errado a gente querer um iPhone, a gente querer um carro novo, a gente querer uma casa maior. Não, isso não é errado, não. Isso é lícito. E são, inclusive, bênçãos que o Senhor nos dá. E nós entendemos melhor o que é gratidão quando nós entendemos que o Senhor nos dá o que comer, o que beber, o que vestir, e nós temos muito mais do que isso. Isso aí é bênção. Aí você começa a ser grato ao Senhor. Amém, Senhor. Eu tenho aqui um arrozinho com ovo para comer, estou alimentado, glória a Deus. Eu tenho aqui hoje um filé maravilhoso, glória a Deus. Isso aí é gratidão, o alimento o Senhor está te dando. O restante é luxo. Quando isso se torna pecado, Liliane, quando você vai lá no shopping e faz uma conta que você não devia ter feito, aí o cartão de crédito vai lá em cima, e você começa a perder a noite de sono, porque você não tem como pagar. Porque você queria trocar o seu celular que te servia por um iPhone de última geração, que daqui a pouco ela já está lançando outro. E aí você está endividado por algo que você não precisava, irmãos. Aí é pecado. Ou principalmente, quando a correria do dia a dia te impede. Eu preciso comprar uma casa, então eu tenho que trabalhar, e roubou o lugar no teu coração que deveria estar Deus. Você não tem tempo para vir para a igreja, você não tem tempo para fazer o seu culto doméstico, você não tem tempo para meditar. Porque você tem tempo para tudo, menos para cultuar ao seu Deus. E aí, qual é o Senhor que você está servindo? Porque o Senhor que você serve, que você escolher, você vai dedicar a sua vida a Ele. Quantos de nós vêm para a igreja, pede ao Senhor uma porta de trabalho,
e vem para as reuniões de oração e tudo. E aí o Senhor abre a porta. E aí a primeira coisa que a pessoa faz é o quê? Você não consegue ver mais a pessoa na igreja. Aí você fala, mas irmão, está tudo bem com você? Ah, tá, mas é porque meu trabalho está ocupando todo o meu tempo. Aí no domingo, eu estou muito cansado para ir. Eu tenho que fazer essa faxina na casa. Tua prioridade, o teu Senhor, é mamão. Você está se dedicando àquilo que você quer, que você acha que lá na sua velhice vai cuidar de você. São os teus bens patrimoniais. Não é Deus. Porque quando você está servindo a Deus, nada toma. Não pode tomar o lugar dele, porque ele é tudo na sua vida, irmão. A gente não consegue ficar longe dele. Ele vai acrescentar todas as coisas que ele quiser e a gente vai ser grato por tudo. Mas a presença dele não pode faltar na nossa vida. Então eu vou vir sim para a igreja, porque é aqui que eu vou me alimentar. Mas eu vou ter o meu tempo com o meu Deus. Hoje mais cedo aqui na EBD, nós estávamos estudando sobre o que Deus vai cobrar de cada um de nós. Deus só vai cobrar uma coisa de nós, irmãos. Fidelidade. Nós temos que ser um servo fiel. Ele não vai te cobrar teus bens aqui. Ele não vai te cobrar que você tenha uma igreja enorme ou que você tenha convertido a várias pessoas. Ele vai cobrar se você foi fiel a Ele. E hoje em dia é algo que está assim fora de moda. Obediência. Hoje em dia se prega que é melhor você sacrificar do que você obedecer. Inverteu. Deus quer de você a obediência e a fidelidade. É isso que Ele vai cobrar de você. Então, qual é o Senhor que você está servindo? Percebe que aqui o nosso Deus, Ele vai cuidar de nós na nossa velhice. Mesmo que a gente não tenha ninguém para cuidar da gente, Deus não nos abandona. E Ele vai cuidar além dessa vida, porque Ele vai cuidar da gente na eternidade. Só que Mamon, o Deus das riquezas, você pode ter de tudo aqui, irmão. Todo o dinheiro do mundo. Mas esse dinheiro não vai te livrar de um câncer. Não te livra de você perder pessoas da sua família. Não te livra de infortúnios. E esse Deus não acalenta os servos dele. Porque o único Deus que dá de graça o amor e cuida é só Jesus Cristo. Mamon é um Deus que sempre Ele quer mais. Você pode trabalhar que Ele vai querer mais. Pode trabalhar. É por isso que muitas vezes as pessoas, você fala assim, uma pessoa tem tanta coisa e ela nunca está satisfeita. Porque o Deus a quem ela está servindo nunca vai deixar ela ser satisfeita. Essa é a diferença de quem serve a Deus e quem serve a Mamon. Então, primeiro, o que não é ansiedade? Não, Jesus aqui, Ele não está proibindo a previdência quanto ao futuro. Irmãos, nós temos que trabalhar, nós temos que ser testemunho e exemplo onde nós estivermos. Isso aqui não é para as pessoas falarem, então já que Deus vai cuidar de mim, porque a gente às vezes acha, essas pessoas falam assim, não, eu estou vivendo do jeito que Deus quer, né? Deus vai providenciar, mas a sua parte não está fazendo. Não está isento, né, de você buscar o seu sustento. E nós vamos ver aqui que Jesus vai nos mostrar o quê? Que os pássaros, o Senhor dá comida para eles na natureza, mas são eles que vão buscar. E como é que eles cuidam do futuro deles? Fazendo os ninhos, alimentando os filhotes. As plantas, o Senhor cuida e dá o crescimento para elas, mas elas vão buscar o seu sustento no sol e no solo. Isso aqui já é uma lição para nós. Nós temos muito o que aprender com a criação. Mas, infelizmente, a ansiedade, ela nos cega de tal forma que nós não conseguimos mais ver a criação de Deus e o Deus que nós servimos. É isso que Cristo ensina para os apóstolos e vem dizer que a ansiedade não é isenção de dificuldade. Você está isento de ter dificuldade.
Porque às vezes nós confundimos. A gente acha assim, não, eu estou bem, eu não estou ansiosa porque está tudo bem. Se eu tenho problema, é porque eu tô ansiosa porque eu tenho problema. Mas não é a mesma coisa. Deus, Ele deu crescimento para as plantas, mas Ele não, como se diz, Ele permitiu que elas fossem lançadas para ser fogo nas fornalhas das casas para produzir pão. Então, não é porque nós servimos a Deus que nós estamos isentos de dificuldade, irmãos. E nem de doenças. Mas a ansiedade, ela tira o foco da gente de Deus e ela traz para aquele problema que você está passando. E muitas vezes você foca tanto no problema, porque é isso que a ansiedade faz, que a gente não consegue entender que a gente tem um Deus, que Ele é o Deus do impossível. E se Ele fizer na sua vida, amém. E se Ele não fizer, Ele vai te dar força para passar por essa aprovação. Porque a nossa fé também ela é provada na nossa aprovação. E muitas vezes as pessoas falam, mas minha vida, eu sirvo ao Senhor, mas a minha vida é tão complicada. Não, irmãos. Na época de adolescente, tinha um pastor, que eu vim do berço batista, que ele falava assim, se a tua vida estiver muito tranquila, meu irmão, bota o joelho no chão e vai orar. Vai orar, porque tem alguma coisa que está errada. Porque você não está confrontando, você não está batendo de frente com o diabo, não. Vocês estão andando na mesma sintonia. Por isso que vocês não estão se batendo. Porque quando você está buscando a Deus, o inimigo das nossas almas, ele não dorme. E o que Satanás quer aqui não é tirar os seus bens, ou te pôr doença. Isso aí ele faz, é natural dele. O que ele quer é cativar a sua mente, para que você se afaste de Deus. E muitas vezes nós estamos deixando isso no nosso dia a dia, na preocupação de acúmulos de bens. Que são terrenos que vão ficar aqui. Que são lícitos, precisamos? Sim, mas eles não podem ser a finalidade da nossa vida. Porque quando você morrer, fica tudinho aí. E eu já presenciei enterros em que o pai lá e a mãe não tinham nem esfriado direito o corpo e os filhos estavam brigando lá do lado do caixão. É isso. Mas quando a tua prioridade é Deus, tu sabe que ali é o teu descanso. Você está indo. O que você conseguiu na sua vida foi bênção do Senhor. Então a tua descendência também vai ser abençoada. A visão é diferente, irmãos. A nossa visão, quando nós seguimos a Deus e temos Ele por Senhor, é que nós estamos aqui de passagem. Moisés fala lá no Salmo 90 que a nossa vida é o quê? 80 anos, 70 anos, depois disso é só fardo. Porque o nosso destino é a eternidade. E se a gente perde isso, a gente coloca a nossa vista somente nas coisas que são temporais. E na maioria das vezes nós estamos vivendo isso, e estamos vindo para a igreja, e nós achamos que na nossa consciência está tudo tranquilo, mas o Deus que nós estamos servindo não é Yahvé. Nós estamos servindo às riquezas, aos desejos do nosso coração. Agora, o que a ansiedade é? Nós já vimos o que ela não é. E o que ela é? Vamos aqui para o versículo 25. Ela é destrutiva. Olha o que Jesus aqui nos ensina. Portanto, vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas? Vamos aqui no 26. Contemplai as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial a sustenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves? O que Jesus está ensinando? Porque Jesus conhece a nossa natureza. A gente é muito insegura, a gente fica com medo das coisas, a gente erra. Então, Jesus vem mostrar o seguinte. A ansiedade, ela
mata, gente. E eu não estou falando aqui só da parte física. Ela mata a nossa confiança em Deus. Ela é destrutiva. Onde ela entra, a fé já saiu. Já saiu. E a gente não está nem percebendo isso. Diz o quê? Que a ansiedade, Jesus vai falar, ela não vai resolver o teu amanhã, irmãos. Mas ela vai esvaziar o que você é hoje. Você vai ficar mais fraco hoje porque você vai ter que enfrentar amanhã. Por isso que a ansiedade ela é algo, Jesus está nos ensinando que ela é algo assim, da nossa mente. Da mente das pessoas que não estão em Deus. É isso que Jesus está aqui mostrando. Porque pela criação, Jesus vai nos ensinar com os pássaros e com as aves e com as plantas, o cuidado que Deus tem por nós. Porque Ele está falando, vocês não são maiores. Vocês são a criação de Deus Pai. Se Ele vai cuidar do menorzinho, que é o pássaro, Ele não vai cuidar da gente. Que Ele criou, que Ele deu corpo. Deu um cérebro humano, que é a máquina mais potente e complexa que existe. Ele não vai cuidar da gente? Quantos de nós sabe realmente o que é passar fome? Porque passar fome não é você ter só o arroz e feijão em casa, né? As pessoas às vezes falam isso, que é o que a gente falou do luxo. Mas quantas vezes Deus não te ajudou nos momentos mais difíceis? E chegou alguém na tua casa e te ajudou? Porque Ele cuida de nós, irmãos. No que é necessidade para o ser humano. O restante são bênçãos que o Senhor nos dá. Aí vem a gratidão. Ela é enganadora. Ela tem o poder de criar um problema, irmãos, que não existe. Quando você está ansioso, é a mesma coisa, olha um exemplo que nós vamos ter aqui. Os espias lá em Israel. Vamos relembrar rapidinho. Moisés pega 12 espias e manda para ver a Canaã, como é que era. Para eles poderem entrar. 10 voltam e falam assim, ali tem gigantes, se a gente entrar vai morrer todo mundo. Deus nos tirou do Egito, olha só. Deus nos tirou do Egito para a gente morrer aqui na mão deles. Você começa a enxergar um problema que não existe ali. Porque 2 voltaram e falaram assim, é uma terra maravilhosa que Deus nos deu. Vamos avançar. Se Deus nos tirou do Egito, das mãos de Faraó, Ele não vai fazer a gente vencer esse povo que está aqui? Então, a ansiedade faz isso com a gente gera na nossa mente algo que não existe. Estudos comprovam, irmãos, que 70% dos problemas que nós achamos que nós temos não vão se concretizar nunca. Eles estão na nossa cabeça. E a ansiedade, ela faz a gente enxergar problema onde não existe. É isso que nós vivemos. Nós vivemos numa sociedade que ela nos ensina a ser ansiosos. E a gente não percebe que a gente está passando isso para os nossos filhos. A criança está numa época ainda de brincar. E a gente tira essa parte, irmãos, para colocar eles para fazer 50 mil cursos. Porque tem que falar 4, 5 idiomas, tem que ser isso, tem que ser aquilo. E ele deixou de ser criança. Porque a gente acha que a gente tem que colocar o filho da gente para ser o melhor em tudo. Como a gente esquece de ensinar princípios para eles. Que o melhor de tudo que ele vai ter na vida dele é Jesus de Nazaré. Todas as outras coisas vão acontecer como Deus quer. Quantos de nós, a criança tem 1, 2 anos, a gente está preocupado, a faculdade que ela vai fazer, onde é que ela vai morar. Nós temos controle sobre isso? Nós não temos, irmãos. E a ansiedade, normalmente, ela vem em situações que nós não temos controle sobre elas. Por isso ela é enganadora. A palavra ansiedade, ela vem o quê? De um termo muito antigo, que eles usavam quando assim, as embarcações estavam em alto mar, em grandes tempestades. Então o vento batia naqueles barcos e o barco ficava ali à deriva.
é um sentido de estrangular. É você estar indo para frente e uma corda, uma força te puxando para trás. É por isso que muitas pessoas, quando ela está assim, em crise de ansiedade, ela paralisa. Ela não tem reação nenhuma. Nenhuma. Ela não consegue ter reação, porque ela está estrangulada. E é isso que a Bíblia nos ensina. Olha o termo que a Bíblia usa. Estrangulamento. Quando que a gente tem isso? Quando a gente está buscando o Deus das riquezas. Porque você está querendo sempre chegar num ponto que você, primeiro, não precisava daquilo. E segundo, que você só vai ter dignidade. Quantas vezes a sociedade nos... Você é digno pelo... Assim, o cargo que você tem, pelo que você é na sociedade. Pelo que você tem. É isso que o mundo ensina. É por isso que o cristão, ele tem que saber lidar com a ansiedade. Porque a gente vive na contramão do mundo, irmãos. O mundo não está aqui para ensinar que a gente tem que depender de Deus. Muitas vezes nós falamos que nós vivemos na dependência de Deus, as pessoas acham que depender de Deus é você não trabalhar, é você não estudar. Então você tem que saber como é que Jesus está nos ensinando a combater essa ansiedade que vem da incredulidade. Vamos aqui no versículo 27, para a gente ver como a ansiedade é inútil. No 27, Jesus fala assim: qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? Algumas traduções vai estar côvado. O que Jesus está dizendo aqui é assim: por mais que você esteja preocupado hoje, irmãos, você acrescenta um dia na sua vida? Não acrescenta. Você aumenta 1 ou 2 centímetros na sua altura? Não. Nós mulheres, a gente usa um salto. Mas que é uma enganação, porque quando a gente desce, né, vai lá embaixo. Então, o que Jesus está ensinando assim, por que vocês estão tão preocupados com essas coisas? Se vocês não vão aumentar a vida de vocês, se vocês não têm controle sobre a vida de vocês, por que vocês estão ansiosos? Ela é inútil. É isso que Jesus está ensinando aqui. É inútil a gente viver dessa forma. Isso está mostrando qual é o Senhor que nós estamos seguindo. Jesus vai falar o que aqui? Ela rouba a nossa força, porque ela não é um estrangulamento. Você não fica sufocado quando você está com um problema? Aí ela não deixa você enxergar como você pode resolver aquilo. Você fica focando só no problema. Você não consegue focar na solução, porque a ansiedade faz a gente se sentir desse tamaniquinho aqui. Por isso que Jesus fala que nós somos homens de pequena fé. Porque o problema não é o tamanho do nosso Deus. O problema é o tamanho da nossa fé. E a primeira coisa que a gente faz é esquecer de tudo que Deus já cuidou de nós, da nossa família. E aí isso já foi, porque a fé também já foi. Você vai confiar na força do teu braço. E o ser humano é falho. É isso que Jesus está ensinando sobre a ansiedade. Mas em Jesus, ele nos ensina aqui uns argumentos agora. É como se ele estivesse aqui caminhando com a gente e mostrando assim. Se Deus Pai nos deu um corpo, vamos entender bem isso, irmãos. Dotado de tanta beleza e de tanta maravilha que é o corpo humano. Isso é o maior, né? É algo mais difícil de fazer, a criação do homem. Ele não vai dar para a gente o alimento, que é mais fácil. Viu por que a ansiedade ela é uma incoerência? Se Deus criou uma máquina perfeita, que é o homem, Ele não vai dar o que a gente vestir? Quando Adão e Eva pecaram lá, o Senhor não cobriu o corpo deles?
Então a gente está colocando, a ansiedade por incredulidade, que é essa que nós estamos estudando, ela coloca a gente abaixo dos animais. Sabe por quê? Porque a gente está vendo o seguinte: Deus cuida ali do pássaro, mas Ele não cuida de mim. Então eu valho menos do que o animal. E isso é pecado diante de Deus. Porque a imagem do Senhor somos nós. A criação foi feita para a glória de Deus e para nós. Mas a ansiedade faz isso com a gente. E a gente não percebe que nós estamos sendo estrangulados. Cada dia um pouquinho. Porque nós estamos perdendo a nossa fé em Deus. Porque hoje não se prega mais sobre isso. Não se prega que se você tiver uma vida de pecado, você está fora da visão de Deus. Não se prega que o nosso Deus é santidade. Ou você é separado para Ele, ou o seu Deus que você está servindo é Mamon. E você ainda nem se deu conta disso. É isso que a ansiedade faz com a gente. A gente não tem a dimensão do que Deus pode fazer por nós. Agora vamos ver também uma outra forma que Jesus aqui nos ensina, no versículo 30. Ele vai dizer assim: então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Viu? O que Jesus está nos ensinando? Por que a nossa fé é tão pequena diante da criação de tudo que Deus fez? Irmãos, nós servimos a um Deus, o nosso Senhor. Ele fez o sol, Ele fez a lua. Ele fez aqui um planeta que a gravidade é algo incrível de se entender. De um mundo que está girando e nós estamos em pé aqui. Esse é o Deus que a gente serve. É o Deus que tirou o povo de Israel do Egito. É o Deus que ressuscitou Lázaro. E a gente acha que Ele não pode nos ajudar nos nossos pequenos problemas. Porque nós já esquecemos qual é o Deus que nós servimos. Ou, pior, nós achamos que estamos servindo a Deus. Ele é o Senhor da nossa vida, mas o Senhor da nossa vida é o mundo. E nós só estamos nos enganando. A ansiedade, irmãos, ela é totalmente incrédula. Não tem como não ser. Quando você está com uma pessoa ansiosa e você está conversando com ela, você já reparou que ela só vê os pontos negativos? Porque ela não consegue ver outra coisa. Ela não consegue. É por isso que a fé foi embora. Porque você só vai conseguir enxergar a criação que Deus fez e o que Ele pode fazer na sua vida se você tiver fé. Porque a fé é a certeza das coisas que nós não vemos. Então você já não tem mais fé. Não, esse meu problema não tem solução. Existem alguns problemas que não tem solução mesmo não, irmãos. Mas Deus vai te dar capacidade para seguir pelo que não tem solução. Essa é a fé no nosso Deus. Porque a vontade é dele, não é nossa. E se Deus levar, amém, irmãos. Eu estranho quando um cristão ou um crente fala assim, que tem medo de morrer. A nossa certeza não é que nós vamos morar com Cristo. Cristo não disse que estava indo para o Pai preparar um lugar para nós. Então, se você tem medo de se encontrar com Jesus, e deixa eu te dizer, você vai se encontrar com Jesus, porque todos nós vamos. Isso tem que ser para nós, como o apóstolo fala, é lucro. Mas isso a gente só consegue ver e entender quando o nosso Senhor é Jesus. Então a gente sabe que no nosso coração, por exemplo, eu não vou pedir aqui para ninguém falar assim, eu priorizo Deus. Não vou perguntar aqui para ninguém assim, esse ano, quantas vezes você leu a Bíblia toda? Ou então, quantas vezes você fez uma leitura da Bíblia de uma forma realmente correta, meditando e deixando o Espírito Santo te ensinar? Eu não vou perguntar isso
porque muitas pessoas vão ficar constrangidas, mas Deus está falando ao seu coração. Quantas vezes você está priorizando as suas coisas e você está deixando Deus de lado? E o Senhor te diz uma coisa hoje aqui nessa manhã: o Senhor não é segundo lugar na vida de ninguém. Ou Ele é a prioridade na sua vida, ou Ele é o Senhor da sua vida, ou você está servindo a Mamon e não a Ele. É isso que Deus está nos falando aqui hoje. A quem é que nós estamos servindo? Jesus, Ele está dizendo assim: por que vocês estão tão preocupados, se quem vive preocupado são os gentios? São aqueles que cultuam os deuses pagãos, que eles vivem nessa situação. Porque eles tinham que fazer vários sacrifícios para agradar esses deuses. Eles viviam no medo, no suspense. E aí Jesus fala: por que vocês estão se sentindo assim, se vocês dizem que vocês servem ao Pai? Aí você pode falar: Liliane, mas assim, é muito fácil você estar falando aí. Não, não é não, irmãos. É difícil. Quando nós não temos Deus, eu diria até que é impossível. Mas não viver ansioso é saber lidar com os problemas da vida. É saber que às vezes você fez determinados exames que você ainda não sabe nem o resultado deles. É saber que você pode estar sendo demitido, pode ser demitido. É saber que tem alguém na tua casa que está doente. Você está preocupado. Mas quando chega a noite, você chega ali na sua cama e você fala, que Davi fala lá no Salmo 4, em paz, me deito e logo adormeço, porque só Tu, ó Senhor, me fazes viver seguro e sem medo. E você dorme. E você dorme. E o mundo está desabando aqui, problema daqui, problema dali, porque todos nós temos problema, irmãos. Todos nós temos. Mas você tem paz no coração. A paz que excede a todo entendimento. Essa é a nossa diferença para o pagão, para aquele que não conhece a Deus. É por isso que a ansiedade, ela tira o nosso testemunho. Porque muitas vezes nós estamos passando por determinadas situações que chega alguém para a gente e fala: vem cá, mas você não falou que tem fé em Deus? Acho que boa parte de nós já passamos por isso. Onde é que está a sua fé em Deus? Você não falou que seu Deus cuida de você? E o mais triste disso, irmão, não é o que Ele está falando, é o que você pensa de você mesmo. Porque você acha que você está confiando em Deus e você não está. Aí você está no mesmo processo que a Bíblia fala, você está se enganando a si mesmo. Esse aí é o pior caminho que tem. É quando você acha que está no caminho certo, mas você está no caminho errado. Então a ansiedade é algo perigoso. Mas Jesus, ele traz aqui o quê? Os argumentos de como a gente vencer a ansiedade. É o que a gente vai ver agora. Ele nos mostrou o que não é ansiedade, o que é ansiedade, mas agora como vencer a ansiedade. Nós vencemos, irmãos, o remédio para a ansiedade. Primeiro, é quando nós entendemos que Deus é nosso Pai e conhece todas as nossas necessidades. A fé, ela é o remédio para a ansiedade. Não tem outro. É a fé em Deus. Não tem outro. Porque quando você entende, irmã, que Deus é o seu Pai, Ele está cuidando de você, independente do que está passando, você começa a descansar nele. Porque um pai cuida do filho. A criança, até ali uns 7, 8 anos, ela não se preocupa com o que ela vai comer, né? Roupa, nada, porque ela sabe o que meu pai e minha mãe vai me dar. Nós não somos filhos de Deus? Agora, o grande problema é que também existem crianças que o pai manda ela comer lá o feijão com arroz e ela não quer, porque ela quer outra coisa.
Aí ela faz birra, ela diz que o pai é ruim, que não vai mais falar com o pai. E são atitudes que nós, por imaturidade espiritual, fazemos isso quase que repetidamente. Deus te dá uma coisa e você fala, não, eu não quero isso, eu quero outra coisa. Não acontece com a gente, irmãos? A gente nem percebe que a gente está fazendo isso. E mesmo assim Deus nos ama, né? É por isso que eu sou maravilhada com Deus. Porque eu não sei como Ele me ama, porque eu sou totalmente imperfeita, insegura. E mesmo assim Ele me ama. E Ele fala, vai que eu vou contigo. É isso, irmãos. Ser cristão, Jesus está nos ensinando aqui que é uma coisa simples, mas difícil de ser alcançada. Porque aí vai depender do qual é o Senhor que você está servindo. A segunda coisa, nós vencemos a ansiedade quando, ao cuidarmos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas necessidades. Vamos ver aqui no verso 33. Olha que lindo. Buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aqui eu vou abrir só um parêntese, irmão. A gente tem que tomar muito cuidado com esse versículo, porque muitas vezes esse versículo é usado de forma fora do contexto em alguns lugares. Quando Jesus está falando aqui, e todas essas coisas, às vezes ele fala assim, todas as coisas vos serão acrescentadas. Quantas a gente já não ouviu isso? Só que quais são todas essas coisas que Jesus está falando aqui? Comer, beber e vestir. Entende por que a gente tem que estudar a Bíblia? Não pode pegar versículo solto. Porque versículo fora de contexto é pretexto para qualquer tipo de heresia. Quando você leu aqui que ele fala, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas quais são as coisas que Jesus está falando? É comer, beber e vestir. Notou a diferença? Então, se Deus cuida de nós nisso, e nós estamos alimentados, irmãos. Tudo que a gente tem é porque o Senhor a mais, é porque o Senhor nos deu, irmão. Tudo é porque Ele deu, tudo é dele, tudo é por Ele, nada é nosso, irmãos. Nós aqui só somos mordomos dele, a gente cuida das coisas que são do Senhor. Não é nada nosso, não há nada. O carro não é seu, a casa não é sua, nada, é tudo Deus que te deu. E Ele tira também a hora que Ele quiser. Quem se apoia muito em riquezas, se o Senhor quiser tirar, Ele tira. E aí você vai se apoiar em quem, meu irmão? Em Mamon? É isso que acontece, é isso que Deus está nos falando aqui nessa manhã hoje. E por último aqui, vencemos a ansiedade quando descansamos no cuidado diário de Deus, irmãos. Sabe uma coisa que eu aprendi ao longo da minha vida? E eu fui muito trabalhada na olaria de Deus, irmãos, porque essa irmãzinha aqui que vos fala, assim, eu era a ansiedade e eu era ligada assim a 400 volts. Eu tinha 3, 4 empregos por vez. E isso não nos leva a nada. Nada. Porque hoje eu tenho o maior tesouro da minha vida, que é Jesus Cristo. E sabe o que eu aprendi? Que quanto mais eu cuido da obra do Senhor, mais Ele cuida das minhas coisas, da minha família, dos meus filhos. Um dia o Senhor falou assim para mim, filha, vai cuidar da minha obra, que dos teus cuido eu. E Ele cuidou, irmãos. Mas levou um lá para a Austrália, a outra casou, foi para a Bahia. Por isso que eu falei do jeito que Ele quer. Mas eu tenho que seguir Ele na obra, porque Ele está cuidando dos meus. Então eu descanso. Por que eu vou ficar ansiosa se eu sei que o meu Deus cuida de mim? Uma vez eu estava indo para a capelania no hospital com a minha irmã e toco o telefone, era minha filha falando que o carro tinha quebrado, não sei aonde, ele pro lado da UNB e tudo. E naquela hora eu falei, não vou.
pro hospital, né? Mas aí não. No meu coração, eu falei assim, filha, Deus está cuidando de você. Senhor, eu vou lá fazer a obra no hospital que eu preciso fazer. Cuida da minha filha. Faz com que o pessoal do seguro chegue logo e cuida dela. Mas isso não é fácil da gente fazer. Mas eu confiei que Deus estava cuidando da minha filha. E eu fui fazer a obra dele. Isso é confiar que Deus cuida dos nossos e cuida dos nossos interesses, enquanto nós estamos cuidando das coisas de Deus. Irmãos, então o que isso nos mostra? Quando Jesus vai falar aqui no verso 34, e ele diz assim, portanto, olha novamente ele falando, irmãos, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si. Algumas traduções vai falar, basta ao dia o seu próprio mal. Viver um dia por vez. É na dependência de Deus e sabendo que Deus já preparou o que você vai comer amanhã, a roupa que vai vestir, o chinelo que você vai botar no pé. Ele já providenciou isso para você. Tudo que vier a mais é bênção do nosso Deus. Irmãos, essas coisas não estão no nosso controle. Nós não podemos administrar o nosso futuro. Nós podemos e devemos planejar o nosso futuro. Mas nós não podemos ser escravos de um futuro que nós planejamos e que a gente não sabe se vai chegar. Porque nós temos 3 tempos que Deus deu e para ensinar o homem que o passado ele já foi. Você não conserta o teu passado. O teu futuro, tu não sabe se chega. Porque quantos vão dormir e não acordam mais? Você não sabe se seu futuro vai chegar. Por isso que o presente se chama presente. É um presente que Deus nos dá. Se você só vive focado no que você tem que fazer amanhã, como Marta, você vai deixar de ver a beleza do dia de hoje que Deus está te dando. Como nós estamos aqui, ó, congregação dos santos louvando a Deus. Porque você já está preocupado com as coisas de amanhã. Então nós devemos nos preocupar com o nosso futuro. Mas nós temos que entender que Deus é prioridade na nossa vida ou Ele não é. E aí agora eu faço ali uma pergunta. E que Deus fale ao coração de cada um de vocês, irmãos. Qual é o Senhor a quem você tem servido? Qual deles você está dedicando a sua vida? Ou até esse momento você ainda não tinha percebido que você estava colocando as riquezas como Deus da tua vida? E você ainda achava que você pode servir as riquezas e servir a Deus. E Jesus está nos ensinando que isso não é possível. Com quem que você se identificou mais hoje? Com Marta ou com Maria? Ouça agora o que seu coração está te dizendo nesse momento. Você está sendo Marta? Você está vivendo como Marta? Quem era o Senhor de Marta naquele momento? Ou você está sendo Maria? Que o Espírito Santo te mostre isso, irmãos, porque isso é uma realidade na nossa vida cristã. E isso não está sendo mais falado nas igrejas. A quem é que você tem servido? Agora, uma coisa eu quero dizer para vocês. Ai, Marlene, tudo isso, quem é que eu estou servindo? Se você estiver, irmãos, servindo as riquezas, isso é comum. Nós somos humanos. Mas eu tenho uma coisa para te dizer. Ainda dá tempo de você renunciar a esse Senhor e entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Ainda há tempo, ainda há tempo. Nós ainda estamos no tempo da graça. Mas a Bíblia também diz que nós devemos buscar o Senhor enquanto nós podemos achá-lo.
É tempo. Busque a Deus, Ele vai te ouvir. Se você, no seu coração, você sentiu, Senhor, eu estou sendo Marta, me ajuda a ter o coração de Maria. Mesmo num mundo que vai me cobrar tanta pressão por resultados, mas me faz ter o entendimento de Maria, que se assentou ali aos pés de Jesus para ouvir a voz de Deus. E o resto ela iria fazer. Peça que Ele te mostre isso, porque, irmãos, se nós não estivermos servindo ao Senhor, e Ele for realmente o Deus da nossa vida, como é que eu vou falar isso? Mas a verdade que a Bíblia nos ensina é: você vai passar a eternidade com o Deus que você serve. Se você estiver servindo ao Senhor Jesus, você vai passar a eternidade com Ele. Mas se você estiver servindo a Mamão, você também vai passar a eternidade com o mundo. E a gente sabe qual é a recompensa do mundo. Nós também estudamos isso hoje aqui mais cedo na classe. Deus vai recompensar a cada um, mas a recompensa, ela pode ser boa ou má. Lembra-se que o Evangelho é uma boa notícia para quem crê no Senhor, mas ele é uma péssima notícia para quem rejeita Cristo. E a recompensa do pecado é a morte. Então a gente vai passar a eternidade com o Deus que a gente serve, irmãos. Quem é o Deus? Quem é o Senhor da tua vida? Então, vamos escolher isso, passar a eternidade com o nosso Senhor. Vamos consertar, irmãos. Olha, é tempo da gente se arrepender. Vamos nos arrepender das coisas erradas, das falhas. Da Bíblia que nós não estamos estudando. Do Evangelho correto que nós não estamos pregando. Vamos nos arrepender do nosso egoísmo. De dizer e de achar, porque nós temos o Senhor Jesus, nós temos a eternidade, somos salvos. E não se preocupar com essas vidas que estão lá nas trevas. Porque Deus vai cobrar isso, é de você e de mim. Vamos nos arrepender da nossa arrogância, do nosso orgulho. De achar que nós somos melhores do que aquelas pessoas que estão lá precisando de nós. É tempo de arrependimento, irmãos. Os sinais da iminência da volta de Cristo estão aí. Estão aí. Os sinais de certeza que Ele viria, nós já vemos há séculos e séculos aí. Terremotos, maremotos, tudo isso é a certeza que o Senhor escreveu e disse que quando acontecesse isso, nós saberíamos que Ele ia voltar. Glória a Deus, porque é a certeza que Jesus vai voltar. Mas o sinal da eminência, da proximidade da vinda de Jesus Cristo se chama apostasia. E é o que nós estamos vivendo hoje nas igrejas. As pessoas estão renegando a fé no Evangelho para criar um Evangelho e um Deus para si próprio. Essa é a apostasia. Esse é o sinal da iminência e da volta do nosso Mestre. Não tem mais tempo para brincar de crente. Deus fala isso hoje com você e fala comigo, irmãos. Não há mais tempo de brincar de ser crente. Se nós não tivermos amadurecimento espiritual de acordo com a Bíblia, nós não vamos conseguir enfrentar o que vai acontecer, irmãos. Aqueles nossos irmãos primitivos, eles eram queimados em fogueiras. Irmãos. Mas quanto mais a fogueira queimava, mais louvor se ouvia da boca dos nossos irmãos. Eles não negavam a fé. Nós estamos preparados? A gente nega a nossa fé numa mesa de amigos. As pessoas começam a fazer piadas, a desrespeitar o nosso Deus. E a gente, para não confrontar as pessoas, fica calada. Isso aí é renegar a fé, viu? É negar sua fé. E a gente não pode esquecer que Jesus falou que aquele que tiver vergonha dele aqui, ele vai se envergonhar lá diante de Deus. Isso é negar a fé. A gente nega por coisas bobas. Imagina quando vier o aperto. Como é que a gente vai estar? Se a gente não tiver maturidade espiritual, que significa você ter raiz naquele
Senhor a quem você serve. Então que fique isso nos nossos corações, que hoje o Espírito Santo possa falar no coração de cada um de nós e nos convencer dos caminhos errados que nós estamos tomando, irmãos. Porque ainda é tempo, nosso Deus, Ele é um Deus misericordioso. E Ele perdoa todos os pecados daqueles que se arrependem. Mas sem arrependimento, a gente não vai ver a Deus. Amém, irmãos? Queridos, ouvindo uma mensagem dessa, é algo que nos leva a refletir a cada dia sobre como nós nos encontramos diante do Senhor. Aí você diz assim, não, mas eu tenho Deus, eu sirvo a Deus, mas você está fazendo o que Deus quer? Essa é a diferença, porque quando nós colocamos Deus na frente, colocamos Deus em primeiro lugar, sendo Ele o meu reino, a qual eu estou declarando, a história muda. Na realidade, a gente põe um monte de prioridades. E Deus está lá em terceiro, quarto lugar. E vamos ser sinceros, Ele não é a nossa prioridade muitas vezes. Ele está sendo o que sobra tempo. Eu trabalho, acordo, faço academia, corro o meu dia todo. Quando sobra, no final do dia, eu estou lá morto, esgotado. Aí eu quero ler a Bíblia. E a Bíblia já é um sonífero. A Bíblia é um sonífero, irmão. Você quer dormir? Lê a Bíblia. Porque é incrível. Você pega a Bíblia para ler, dá sono. E aí você já está exausto, dando o resto para Deus. E ainda você quer dizer que Ele é sua prioridade? Quando tem dia de culto, quando tem os nossos momentos, nós somos capazes de trocar os nossos dias de culto por qualquer outra coisa. E a gente esquece que nós temos compromisso. Nós não viemos aqui porque somos bons, nós viemos aqui porque viemos nos alimentar. Alguns já talvez estão olhando assim no relógio, 12:00, pastor, horário do meu almoço. Se o seu alimento físico é capaz de te sustentar por longas horas de trabalho, imagine o seu alimento espiritual, que vai te sustentar para derrubar gigantes na tua vida. Que você hoje possa repegar essa palavra. Não andeis ansiosos por coisa alguma, com o que haveis de comer, beber ou vestir. 3 pontos. Ele cuida de tudo. E Ele vai continuar cuidando de você. Quanto mais você investe nele, mais Ele investe em você. Quanto mais você depende dele, mais Ele depende também de você, porque Ele vai fazer sobre a tua vida. Que esta palavra venha encontrar guarita em você. E você possa entender, a igreja não salva ninguém, mas é aqui que os salvos se reúnem. E é isso que eu preciso entender. Eu preciso estar na igreja, eu preciso estar congregando. A igreja não vai salvar, mas é lá aonde eu vou receber a palavra e o nome do Senhor vai ser glorificado. Que o Senhor visite o teu coração hoje. Que o Senhor tire as ansiedades da tua vida. A ansiedade é você sofrer antecipado o que ainda não chegou. Que o Senhor tire do teu coração toda ansiedade, toda preocupação. Tire do teu coração todo aquele sentimento que você está sofrendo e você talvez está se culpando porque que não deu certo, porque que ainda não aconteceu. E Deus está falando aqui hoje: ei, aquieta-te, descansa nele. Ele é a nossa confiança, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente nos momentos de angústia. Se você está angustiado, é nos pés dEle. Se você está sofrendo, é nos pés dEle. Se você está passando necessidade, é nos pés dEle. É aqui que Ele vai te sustentar e o nome dEle vai ser glorificado. Senhor, nós colocamos o nosso coração em Ti nesta manhã. Nós depositamos a nossa confiança em Ti. Eu não quero fazer nada pela minha força e nem pelo meu achismo. Eu quero agir pelo Teu Espírito. Eu quero pedir agora, Pai, que seja nós possamos ser uma igreja totalmente dependentes de Ti. Ninguém vai botar um pé à frente se o Senhor não direcionar.
Ninguém vai agir pelas suas próprias forças. Ninguém vai colocar uma mão, Senhor, em um negócio, em uma decisão que o Senhor ainda não deu ordem. Eu quero dizer assim como Moisés disse, Pai, que se eu não saio daqui, se o Senhor não for comigo. O Senhor havia dito que iria mandar um anjo. Ele disse, não, se o Senhor não for comigo, eu não vou. Senhor, eu só posso fazer alguma coisa se o Senhor estiver comigo. Eu só posso realizar alguma coisa se o Senhor estiver comigo. É semana de decisões da nossa vida. É uma semana onde o Senhor precisa direcionar os nossos passos. Pessoas estão aqui, Senhor, ansiosas por decisões que precisam ser tomadas. Mas, Pai, traga paz no nosso coração e nos ensina a colocar em Ti, buscando o Teu reino e a Tua justiça. E todas estas situações que foram apresentadas, Pai, a comida, a bebida e a vestimenta do Senhor cuida de nós. Por isso eu quero Te adorar nesta manhã, exaltar o Teu nome e dizer muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado de mim, o Senhor tem cuidado da minha vida. Vamos adorar a Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se nada for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não for, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Pra te adorar pelo que é. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. Ó Deus, seja sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Mais uma vez, eu adoro. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus quiser. Abra os seus lábios, declare. Ele é Deus. Se a porta abrir, se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Você pode aplaudir? Obrigado, Deus. Obrigado, Espírito Santo. Glória a Deus.